tudo bem? Vamos começar os trabalhos. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre continuidade de uma função. Se você chegou aqui e não assistiu os vídeos anteriores, dá uma passadinha lá. Nós já falamos sobre noção intuitiva de limite e assíntota vertical. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Continuidade de uma função. Uma função é contínua em um ponto A se três condições são satisfeitas. A primeira condição, f de A é definida. Alguns autores escrevem que f de A existe, por isso que eu coloquei aqui entre parênteses. A segunda condição é que o limite da função quando x tende a A é definida, ou o limite da função quando x tende a A existe. Lembrando que, quando o limite de uma função é igual a infinito, não consideramos que ela é definida, ok? Na terceira condição, nós temos que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual ao f de A. Vamos para o primeiro exemplo. F de x igual a x mais 1 é uma função contínua em x igual a 1? Vamos estabelecer as três condições e verificar se são satisfeitas. Condição 1. F de A é definida. Quem é f de A? F de A vai ser f de 1. E f de 1 é no lugar do x, na função x mais 1, eu vou substituir por 1. Então, 1 mais 1, 2. F de 1 existe. Vamos para a segunda condição. Limite de x mais 1 quando x tende a 1. Nesse caso, vamos utilizar o gráfico para determinar o limite de x mais 1. Analisando o gráfico da função x mais 1, fica fácil perceber que quando o x está próximo de 1, a função x mais 1 estará próximo de 2. Portanto, limite de x mais 1 quando x tende a 1 existe. Vamos para a condição 3. Será que o limite de f de x quando x tende a A é igual ao f de A? Será que limite de x mais 1 quando x tende a 1 é igual ao f de 1? Neste exemplo, sim. Então aqui, o limite de x mais 1 quando x tende a 1 é igual ao f de 1, que é igual a 2. Está satisfeita a terceira condição. Logo, f de x igual a x mais 1 é contínua em x igual a 1. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 4 é contínua em x igual a 1? Vamos verificar a primeira condição. Qual é a primeira condição? É se f de A existe. Quem é o f de A? Vai ser o f de 1. F de 1, nesse caso, é no lugar do x, substitui por 1. 1 ao quadrado menos 4. 1 ao quadrado, 1, menos 4, menos 3. Existe a f de A. Existe f de 1. Condição número 2. Limite de x ao quadrado menos 4 quando x tende a 1. Nesse caso, iremos recorrer ao gráfico. Botando o gráfico dessa função, fica fácil perceber que limite de x ao quadrado menos 4 quando x tende a 1 é menos 3. O que isso significa? Que ao aproximar de 1, a função x ao quadrado menos 4 se aproxima de menos 3. Será que a terceira condição é satisfeita? Limite de f de x quando x tende a A é igual ao f de A? Vamos verificar aqui, primeira condição, segunda condição. Limite da função é igual ao f de 1. Então, a terceira condição também é satisfeita. Limite de x ao quadrado menos 4 quando x tende a 1 é igual ao f de 1, que é menos 3. Logo,
f de x igual a x ao quadrado menos 4 é contínua em x igual a 1. Ok? Mas por que estudar continuidade de uma função? A ideia aqui é aplicar a definição de continuidade para determinar o limite. Mas antes disso, vamos observar os dois exemplos que acabamos de fazer. No exemplo 1, eu tenho que f de x é igual a x mais 1. E esta função é contínua em x igual a 1 porque as três condições são satisfeitas. No exemplo 2, eu tenho que f de x igual a x ao quadrado menos 4 é contínua em x igual a 1. Novamente, porque as três condições foram satisfeitas. Tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, nós temos uma função algébrica. No primeiro exemplo, nós temos uma função linear ou uma função do primeiro grau. No segundo exemplo, nós temos uma função do segundo grau ou uma função quadrática. Toda função do primeiro grau será contínua para qualquer valor de x. A mesma coisa acontece com uma função do segundo grau. Toda função do segundo grau será contínua em qualquer valor de x. Isso significa que funções algébricas são contínuas para quaisquer valor de x. Terceiro exemplo. Qual o limite de f de x igual a x ao cubo menos 1 quando x tende a 2? Perceba que a função é uma função algébrica do terceiro grau, x ao cubo, x elevado à terceira potência. Como é uma função algébrica, ela será contínua em qualquer valor de x. Sabendo que essa função é contínua para qualquer valor de x, basta utilizarmos a condição 3 da definição de continuidade. Limite de f de x quando x tende a é igual ao f de a. Logo, eu posso dizer que o limite de x ao cubo menos 1 quando x tende a 2 é igual ao f de 2. Quem é o f de 2? F de 2 é no lugar do x. Na função, eu substituo pelo número 2. Então, é 2 ao cubo menos 1. 2 ao cubo, 8 menos 1, 7. Logo, o limite de x ao cubo menos 1, quando x tende a 2, é igual a 7. Olha este exemplo. Qual o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1? Se essa função for contínua em x igual a 1, eu simplesmente utilizaria a terceira condição da definição de continuidade, que limite de f de x, quando x tende a A, é igual ao f de A. Eu precisaria somente substituir o 1 no lugar do x e encontraríamos o resultado dessa função. Porém, essa função não é contínua em x igual a 1. Por que eu sei que não é contínua em x igual a 1? Vamos para a primeira condição. Qual é a primeira condição? É que o f de 1, ou seja, o f de A, existe. Quem é o f de 1? É no lugar do x na função aqui, substituir por 1. Então, é 1 ao quadrado menos 1 dividido por 1 menos 1. Isso é igual. 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 0 sobre 0 é indeterminação. Portanto, f de A não existe ou não está definida. E agora, como fazer para encontrar o limite dessa função? Nós iremos simplificar a função para encontrar uma outra função que é contínua nesse ponto. E ao encontrar uma função contínua no ponto x igual a 1, iremos aplicar a terceira condição da definição de continuidade. Podemos expressar um polinômio de coeficientes reais como um produto de fatores lineares. Eu posso transformar f de x ax ao quadrado mais bx mais c como sendo a que multiplica x menos r1 que multiplica x menos r2.
Quem seria R1 e R2? R1 e R2 são raízes do polinômio. Exemplo, se eu tenho um f de x igual a x ao quadrado menos 1, eu posso transformar isso aqui em um produto de fatores lineares. Um produto de fatores lineares, onde R1 e R2 são as raízes. Quais são as raízes do polinômio x ao quadrado menos 1? X ao quadrado menos 1 é igual a 0. Isso aqui é para encontrar as raízes. X ao quadrado é igual a 1. Nós temos duas raízes. x1 igual a menos 1 e x2 igual a 1. Você pode também fazer x igual a mais ou menos raiz de 1, x igual a mais ou menos 1. Então eu posso reescrever f de x igual a x ao quadrado menos 1 como sendo a. Quem é a? É o número que acompanha x ao quadrado. Nesse caso, o número que acompanha x ao quadrado é 1. Então 1 que multiplica x menos R1, quem é R1, menos 1, vezes x menos R2, quem é R2, 1. Nós temos 1, não precisa colocar, x menos e menos, mais x mais 1, vezes x menos 1. Isso aqui é o famoso produto da soma pela diferença. Estão lembrados? Produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é justamente o que nós temos aqui, ó. O quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. O segundo era 1, 1 ao quadrado, 1. Como eu vou simplificar essa função? Utilizando este resultado. Ó, limite de x ao quadrado menos 1, eu vou substituir o x ao quadrado menos 1 por x mais 1 vezes x menos 1. X mais 1 vezes x menos 1. Dividido por x menos 1, quando o x tende a 1. Nesse caso eu tenho x menos 1 e x menos 1. Como é um produto aqui no numerador, eu posso cancelar x menos 1 com x menos 1. Então aqui ficaria limite x mais 1 quando x tende a 1. Essa função é contínua para qualquer valor de x. Dessa forma, utilizando a terceira condição da continuidade, eu digo que o limite de x mais 1 quando x tende a 1 é igual a 1 mais 1. Por que 1 mais 1? Eu estou substituindo no lugar do x o número 1. Lembra do f de a? Então 1 mais 1, que é 2. Perceberam que eu utilizei a definição de continuidade para determinar o limite da função. Vamos para outro exemplo. Qual o limite de x mais 3 tudo ao quadrado menos 9 dividido por x quando x tende a 0? Perceba que quando x for 0, essa função não está definida. Porque se x for 0, o denominador é 0 e não existe divisão por 0. Logo, esta função toda aqui, ó, ela não é contínua em x igual a 0. Pela definição de continuidade, a primeira condição falha. Neste caso, f de a seria f de 0. Ao substituir o x por 0, no numerador ficaria 0 mais 3, 3, 3 ao quadrado, 9, 9 menos 9, 0. 0 dividido por 0. Indeterminação. Se eu tenho uma indeterminação, eu preciso simplificar essa função para encontrar uma outra função que seja contínua em x igual a 0. Para simplificar esta função, eu preciso desenvolver x mais 3 ao quadrado. Isso aqui se trata de um trinômio quadrado perfeito. Estão lembrados? Ó, x mais a ao quadrado, sendo a um número qualquer, vai ser o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? É esse xzinho aqui, ó.
esse x aqui, ó. O quadrado do primeiro, como aqui é mais, aqui também vem mais, 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é a. Quem é a, Tiago? Um número qualquer. Mais, aqui é sempre mais, nessa situação, a ao quadrado. A ao quadrado. Fazendo aqui, ó, com x mais 3 ao quadrado, quem seria? X mais 3 ao quadrado. Seria x ao quadrado, mais, porque aqui é mais, 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais, aqui é sempre mais, o segundo ao quadrado. Quem é o segundo aqui? 3. 3 ao quadrado. Aqui ficaria x ao quadrado, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 3, 6x. Então, mais 6x, mais 3 ao quadrado, 9. Eu posso substituir x mais 3 ao quadrado por x ao quadrado mais 6x mais 9. Vamos fazer isso? Limite de x mais 3 ao quadrado menos 9 dividido por x, quando x tende a zero, pode ser reescrito como sendo o limite de x ao quadrado mais 6x mais 9. Perceba que agora, ao invés de escrever x mais 3 ao quadrado, eu escrevi x ao quadrado mais 6x mais 9, dividido por x, quando o x tende a zero. Agora, ó, faltou o menos 9. Menos 9. Limite de x ao quadrado, 6x, dividido por x, quando x tende a zero. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, aqui também eu tenho x. Dividindo cada termo desse por x, eu tenho que limite de x mais 6 dividido por 1. Não preciso colocar o 1 aqui no denominador, quando x tende a zero. Como x mais 6 é contínua para x igual a zero, limite de x mais 6, quando x tende a zero, é igual ao f de zero. Quem é o f de zero? 0 mais 6, que é 6. Portanto, o limite de x mais 3 ao quadrado menos 9 dividido por x, quando x tende a zero, é 6. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Valeu!